bem? Boa tarde, nós estamos aqui em mais uma aula de Provérbios, capítulo 22. E o tema de hoje é a sabedoria ensina sobre o bom nome e as palavras sábias e a justiça para com Deus. Vamos fazer aqui a breve leitura de todo o Provérbios e esmiuçar aquilo que a palavra do Senhor quer nos dizer. Então vamos ler aqui do 1 ao 5, que diz assim: mas vale a escolha de um bom nome do que as grandes riquezas, e o favor amoroso é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, o Senhor é o Criador de todos eles. Um homem prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e são punidos. Pela humildade e pelo temor do Senhor são as riquezas, a honra e a vida. Os espinhos e laços estão no caminho do perverso. Aquele que guarda sua alma estará longe dele. Então vamos aqui já listar os 5 pontos do que esses primeiros versículos querem dizer. O valor do bom nome. Gente, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Mais vale você ter um nome honrado, um nome que agrada ao coração de Deus do que as muitas riquezas. Onde está o nosso coração hoje? Onde está a nossa vida hoje? Gente, muitas pessoas estão buscando pelas muitas riquezas, muitas pessoas estão atrás das grandes riquezas, mas mais vale o bom nome. E no segundo nós temos o mistério do pobre e o ministério do rico. Gente, o Deus que criou o rico é o Deus que criou o pobre. Todos nós fomos criados por Deus. E eu quero te dizer que não há distinção entre o pobre e o rico. Não há distinção entre o menor e o maior, porque perante a Deus somos todos iguais. Entendendo isso, nós entendemos que o rico e o pobre, ele deve ser tratado de igual forma. Mas diferente disso, muitas igrejas hoje têm tratado os ricos com maior ênfase do que os pobres. Existem igrejas que estão criando lugares VIPs para os ricos, para os famosos. E o que Tiago vai dizer? O que Provérbios vai dizer? Que o Criador, o mesmo Criador do pobre, é o Criador do rico. Lá em Tiago vai dizer, olha, não trata com distinção aquele que tem menos, aquele que tem mais. Nós precisamos entender que Deus, ele valoriza tanto o pobre quanto o rico. E existe um ministério para a vida do rico. Se Deus te deu mais, se Deus fez grandes coisas na sua vida, te proporcionou grandes coisas, foi para que você fosse um abençoador e ajudasse aos mais pobres. E os mais pobres, se eles estão numa condição mais pobre, foi para que Deus fosse de alguma forma glorificado. Então, tanto o pobre quanto o rico, eles estão glorificando o nome de Deus. E aí, do versículo 3 diz: siga as placas de sinalização. Vou repetir aqui. O homem prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e são punidos. Nós precisamos entender que existe um caminho e que nós temos que estar atentos às placas de sinalização, porque o Senhor está o tempo todo nos mostrando como nós devemos agir, como deve ser o nosso proceder, como devem ser nossas ações, nossas atitudes. E aí ele vai ressaltar exatamente isso. Um homem prudente prevê o mal. Nós precisamos prever esse mal. Nós precisamos ter uma prudência que vem do Senhor para discernir aquilo que agrada e aquilo que não agrada. Qual caminhar que eu devo ter e qual que eu não devo ter. Versículo 4. O galardão da humildade. Pela humildade, pelo temor do Senhor são as riquezas, a honra e a vida. Então, é pela a humildade. O nosso galardão é viver em humildade, é viver uma vida santa, uma vida diferente, uma vida que agrada de fato ao coração de Deus. É pelo temor do Senhor que nós vivemos essa humildade e vem muitas riquezas, honra e vida. Versículo 5 diz: armadilhas no caminho. Espinhos e laços estão no caminho perverso, aquele que guarda sua alma estará longe deles. Nosso caminho, ele pode até ser marcado por espinhos, laços, mas aquele que guarda a sua alma estará longe deles. Por quê? Porque Deus está nos guardando. A diferença entre o perverso e aquele que agrada o coração de Deus é entender que durante o caminho o Senhor está guardando. O Senhor nos guarda das armadilhas que o diabo e Satanás faz. Com isso eu quero te dizer que por mais que exista dificuldades na nossa vida,
Por mais que existam armadilhas, essas armadilhas não poderão atacar os filhos do Senhor. Essas armadilhas não poderão atacar os justos, porque o Senhor está nos guardando. E a palavra de Deus fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que comigo tu estás. Porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso socorro bem presente nos momentos da angústia. E aí vamos caminhando aqui, versículo 6, que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda que for velho, não se desviará dele. Então, exemplo, a forma eficaz de ensinar é o tema desse versículo aqui. Nós precisamos ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Isso parece ser uma coisa muito simples, né? Mas infelizmente muitos não criam as crianças no caminho do Senhor. Nós precisamos criar os nossos filhos no caminho que ele deve andar, no caminho do Senhor. Como tem sido o nosso proceder? Como tem sido o nosso andar? Será que os nossos filhos estão sendo criados no caminho do Senhor? E criar uma criança no caminho do Senhor não é você falar para ela: olha, faz isso e não faz isso. É você ensinar através do exemplo. Porque as palavras, elas podem até alcançar, mas o exemplo, ele arrasta. Amém? Continuando, o versículo 7 diz: cuidado com os empréstimos. Lança fora o escarnecedor e a contenda sairá sim. Cessarão a luta e a vergonha. Desculpa. O rico domina sobre, versículo 7, o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Então nós precisamos tomar cuidado com os empréstimos, nós precisamos tomar cuidado com o pegar emprestado, sabe? Porque existem muitas armadilhas no pegar emprestado, existem muitas armadilhas no empréstimo. Então a palavra de Deus nos alerta. Se a palavra de Deus nos alerta, quer dizer que de alguma forma há um certo perigo de pegar e tomar emprestado. Versículo 8: aquele que semeia a iniquidade colherá a vaidade, e a vara da sua ira falhará. Versículo 9: aquele que tem um olho beneficente será abençoado, porque ele dá o seu pão aos pobres. Versículo 10: lança fora o escarnecedor, e a contenda sairá, sim, cessarão as lutas e a vergonha. Aquele que ama a pureza de coração, por causa da graça de seus lábios, será amigo do rei. Versículo 11: os olhos do Senhor preservam o conhecimento, e ele derruba a palavra do transgressor. Então vamos lá, do 9 ao 12. O 9, a recompensa da generosidade. Há uma recompensa em ser generoso, há uma recompensa em viver de forma generosa, em ser beneficente. Versículo 10 diz: não faça aliança com o escarnecedor. Com quem nós temos feito aliança nesses últimos dias? Quem nós temos realmente dado as mãos, fechado os negócios? Nós precisamos de fato vigiar em todas essas coisas. Versículo 11, coração puro e elegância nas palavras. Então nós precisamos ter um coração puro, elegância nas palavras, viver uma vida agradável ao Senhor, viver de uma forma diferente. Versículo 12, Deus está olhando para você. Então Deus, ele olha para nós. Deus, ele olha e nos vê na nossa integridade, ele vê nos nossos corações, ele enxerga o que nós passamos, o que nós vivemos. Talvez o mundo não esteja te enxergando, talvez os seus pais, seus familiares, seus amigos não estejam vendo as lutas que você tem travado, mas o Senhor, ele tem olhado para você. Continuando. O homem preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto nas ruas. A boca da mulher estranha é cova profunda. Aquele que for abominado pelo Senhor cairá nele. Versículo 15. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afastará dela. Aquele que oprime o pobre para aumentar suas riquezas, e aquele que dá ao rico certamente virá a necessitar. Versículo 17. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao teu conhecimento. Então vamos de novo. O versículo 3 diz a desculpa do preguiçoso. O preguiçoso, ele dá diversas desculpas, ele dá diversas escusas. E uma vez eu ouvi uma palavra, uma mensagem, eu não lembro o nome da pessoa, mas eu ouvi essa mensagem e eu guardei para a minha vida. Cuidado com as desculpas verdadeiras. Por quê? Existem desculpas que elas podem até ser uma verdade. Ela tem um fundinho de verdade, não é uma
verdade absoluta, mas tem uma verdade. Então, o preguiçoso, ele falou, olha, tem um leão lá fora, se eu for lá fora, eu vou ser morto. Não é verdade que ele seria morto. Talvez ele nunca toparia com esse leão. Mas, de alguma forma, ele foi lá e usou desse artifício para se escusar de ir lá fora, para continuar sendo um preguiçoso que ele sempre foi. E a palavra de Deus, ela nos fala que nós devemos viver diferente. Nós não devemos viver na preguiça, nós devemos viver uma vida de fato agradável ao Senhor. Versículo 14, o perigo da mulher estranha. Então, essa mulher estranha, ele está falando da mulher perversa, da mulher adúltera e do homem que vai atrás de uma mulher estranha, de uma mulher fora do seu relacionamento, do seu casamento, vai buscar algo carnal, algo que não agrada ao coração de Deus. E essa mulher, a palavra mesmo de Deus diz que ela vai ser uma profundeza para aquele homem. Ela vai levar aquele homem para distante do Senhor. E aí, continuando, a disciplina é necessária. No versículo 15 ele vai falar justamente sobre a disciplina. E ele vai usar o termo avaro, né? O de corrigir o filho. A questão de bater no filho, mas não é bater. A correção ela não é só vou dar uma palmada nesse menino. A correção é na palavra. A correção pode sim no corrigir com a vara, porque é o que a palavra de Deus nos assegura. E quantos pais, né? A gente vê a minha geração, embora eu apanhei da minha mãe, mas a minha geração é uma geração que não apanhou muito. E você vê que os resultados desastrosos disso é que muitos filhos, eles têm se desvirtuado da palavra de Deus. Então nós precisamos entender que há sim algo muito importante na correção que Deus ensina. E aí, nós vamos lá. Escute e obedeça, versículo 17 e 18 diz: inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o teu coração ao meu conhecimento. Porque será agradável se guardares dentro de ti e se aplicares todos os teus anos. Então nós precisamos não apenas escutar, mas praticar, obedecer a palavra de Deus. Será que nós temos vivido uma vida agradável ao Senhor? Não apenas escutando, mas praticando essa palavra. Porque eu quero te dizer que muitos escutam a palavra de Deus, mas poucos de fato praticam. 19 ao 21. Para que a tua confiança esteja no Senhor, a ti tornei conhecido este dia, a ti mesmo. Não te escrevi excelentes coisas, nem conselhos e conhecimento, para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade, para que pudeste responder às palavras da verdade aos que forem enviados. Então, é preciso aprender para ensinar. Eu só posso ensinar aquilo que eu aprendo. Eu não tenho como dar nenhum conhecimento se eu primeiramente não buscar esse conhecimento. E esse conhecimento eu não posso buscar de qualquer lugar. Eu preciso buscar do alto. Eu preciso buscar das coisas de Deus. Eu preciso buscar do Senhor. Esse conhecimento faz com que eu ensine e ensine da forma correta. 23, vamos ler aqui já, do 23 até o 29 para encerrar. Porque, Senhor, do 21 até o 29, para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade, para que pudesse responder as palavras da verdade aos que forem enviados a ti, não roubes ao pobre, porque ele é pobre, nem oprime o aflito no portão. Porque o Senhor pleiteará por sua causa e saqueará a alma daqueles que o saquearam. Não forças amizades com o homem raivoso, e não andes com o homem furioso, para que não aprendas seus caminhos e não consigas um laço para a tua alma. Não seja tu um daqueles que apertam as mãos ou daqueles que são fiadores de dívidas. Se nada tens para pagar, porque ele deveria levar a tua cama para debaixo de ti, não remova os limites antigos que os teus pais estabeleceram. Vês tu o homem dirigente em teu negócio. Ele ficará diante de reis e não ficará diante de homens maus. Amém? Então, para finalizar, os últimos tópicos, roubar o pobre e o oprimido é uma péssima ideia, isso não agrada ao coração de Deus. Nós precisamos antes sermos cuidadosos com a palavra de Deus, nós precisamos realmente estarmos cada dia mais amando aos pobres, os menos favorecidos. Ao invés de roubar, nós devemos ser benevolentes, com aquelas pessoas. Do 24 ao 25, o briguento é uma ameaça para a alma.
Então nós não podemos ter um comportamento de brigar, de eu falo mesmo que dá na minha cabeça. Não é assim. Nós precisamos falar aquilo que agrada ao coração de Deus, sabe? Não é tudo que vem no meu coração. Às vezes a gente não consegue controlar o que de fato vem no nosso coração, mas aquilo que eu falo, eu consigo controlar. Então eu preciso ter domínio próprio e não ser uma pessoa briguenta, mas eu preciso me parecer com Jesus. Eu devo pedir perdão. Deus, a minha vontade era de falar todas as verdades na cara daquela pessoa, mas eu sei que não é isso que o Senhor deseja. Então eu vou agir em amor, eu vou agir diferente. E aí 26 e 27, se fiador pode levar você à falência. Então nós precisamos tomar cuidado para que a gente não seja fiador. Os marcos não podem ser mudados, versículo 28. Gente, hoje nós vivemos numa geração que cada vez mais tenta romper com os marcos que os nossos pais deixaram. Existe um marco de vida com Deus, existe um marco de santidade, existe um marco que agrada o coração de Deus. E muitos têm rompido com esses marcos. Hoje, a nossa geração tem sido marcada, cada dia mais, por deixar que o mundo entre, e isso não agrada o coração de Deus. E o versículo 29, para finalizar, seja um especialista. Vês tu um homem diligente em teu negócio, ele ficará diante de reis e não ficará diante de homens maus. Então, para finalizar, Deus ele deseja que nós sejamos especialistas naquilo que Ele confiou em nossas mãos. Se você é formado em Direito, Ele deseja que você seja um especialista naquilo que você é formado. Se você é formado em Medicina, Ele deseja que você seja um especialista em Medicina. Que em tudo que nós façamos, nós sejamos especialistas. Deus não deseja que você seja apenas um bom pastor, um bom líder. Ele deseja de você que você seja um especialista em todas as áreas da sua vida. Então, essa é a mensagem de hoje, de Provérbios, capítulo 22. E esperamos que você fique com essa mensagem do seu coração e seja extremamente abençoado. Amém? Até a próxima.